Olá, amigos! Estamos começando mais um Momento Empresarial que hoje vai discutir o mercado livreiro. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Marcelo Samora, que ele é sócio proprietário da livraria Proséculo. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Hamilton. Uma satisfação estar aqui com você. Satisfação é nossa de convidá-lo. O motivo do convite é justamente para contar essa trajetória da Proséculo, né? Que é acho que é a mais tradicional da nossa cidade e região, e acompanhou todo o desenvolvimento, todo o crescimento, né? Sempre me chamou a atenção uma cidade pequena com uma livraria na época, né? Nos anos 90 e tal, você viu uma livraria tão grande para um mercado tão pequeno, né? Hoje não, hoje já se popularizou cada vez mais. Esse mercado é um mercado em ascensão, embora hoje já temos, depois você vai contar para a gente sobre as opções eletrônicas, né, digitais, mas o mercado livreiro continua, as pessoas ainda têm o hábito de ler livro e a gente vê que isso não vai, embora se acene sempre que fala que esse mercado acaba, muito pelo contrário, a gente só vê o mercado crescendo. Então eu gostaria que você contasse como a Proséculo começou, como foi essa ideia, como fazer uma livraria numa cidade pequena do interior, né? Sim. E hoje ter crescido junto com a cidade e com a região. Sim. Bom, a Proséculo ela foi fundada em 1977 pelo José Gomes da Fonseca. Ele, na época, ele era um viajante da CIBA, de laboratórios, e ele ia muito a São Paulo em reuniões. Ele ia muito. Então ele comprava alguns livros em São Paulo, trazia para ele ler. E nessas indas e vindas dele, ele sempre tinha pedidos de amigos, de conhecidos, e foi se espalhando na cidade na época. Você está indo para São Paulo, traz esse livro para mim e tal. E ele começou a comprar e trazer. E nisso despertou, né? Quer dizer, uma coisa natural, que foi de forma espontânea. Espontânea. Aí nisso ele percebeu, opa, aqui dá para montar... Tem potencial. Tem potencial. E assim nasceu a Proséculo. Ele montou, né, ele deixou o laboratório, pegou todo o acerto dele, montou a Proséculo, e na época foi ele na Tenente Birmontes, e deu início à livraria, e nisso ele tocou por volta de mais ou menos aproximadamente 18 anos à frente da Proséculo. E engraçado assim que todas as pessoas que eu encontro que teve a oportunidade de conviver com ele, só elogios sobre a pessoa dele, uma pessoa extraordinária. Vivo ainda não? Não, faleceu. Deve ter mais ou menos uns 5 anos que ele faleceu. Então ele ficou à frente da empresa por 18 anos, aí ele adoeceu, aí ele afastou, né? Ele ficou em casa cuidando do financeiro da empresa, e a Guilhermina, que é a filha dele, assumiu a empresa e ficou mais ou menos uns 12 anos, não deu 12 não, deve mais ou menos uns 8 anos. E eu entrei em 2004, eu fui funcionário da Proséculo por 4 anos na parte de marketing, divulgação, junto às escolas. Recebi um convite, fui para uma editora, para uma grande editora, fiquei 12 anos fora e voltei como proprietário. E aí a gente começou em 2004, iniciou realmente a revolução dentro da empresa, mexendo com toda a estrutura, com todo o foco da empresa, né? Então, mais ou menos a história dela, resumindo, foi assim: de 2004 para cá, a gente vem fazendo as mudanças, atualizando. Tem um projeto que já está até pronto para a construção da Mega, que vai acontecer agora no primeiro semestre de 2016, né? Um outro perfil de loja, uma estrutura moderna, né? Vamos conseguir diversificar bastante ali no centrinho da cidade. Que bom. E como foi assim os impactos, né? Uma cidade que Uberlândia, embora seja uma cidade muito progressista, sim, tem um índice baixo de leitura. E o índice é muito baixo, você vê até em termos de jornais, por exemplo. Sim. Você pega Uberaba, tem 3, 4 jornais. Araguari tem 2, 3 jornais. Sim. Uberlândia tem um jornal semanal, sim, e um jornal diário que é mais imparcial, um jornal que realmente traz informações, né? Não é um jornal realmente que já existe há muitos anos, quer dizer, então já tem tradição, mas é o único jornal, assim mesmo a tiragem ainda, sim, não é representativa como o potencial da cidade tem. Então esse é um problema que a gente também, a minha curiosidade é saber se esse mesmo processo acontece com os livros. Nosso índice é muito baixo. Olha, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse mercado, eles sempre falam que realmente assim, que o índice realmente é baixo. Sim.
eu ainda acho, se você for comparar com outras regiões, São Paulo, Rio, comparando com relação à população, eu falo que o Uberlândia ele tem crescido muito a leitura. Eu assim até discordo um pouco. Por exemplo, você pega a Proséculo hoje na região, pegando todo o Triângulo Mineiro, pegando todo o Alto Paranaíba, ela é referência em termos de venda de livros na região, ou seja, é a que mais compra, é a que mais vende. Assim, a parte infantil, por exemplo, na livraria, hoje, uma das áreas que mais vende na Proséculo... Mais cresce, né? Muito, é infantil e infanto-juvenil, que são os futuros leitores, né? Então, assim, eu falo assim que tem crescido muito. Pegando o comparativo de quando eu assumi em 2004, comparando dos dias de hoje, a venda de livros, não financeira, mas de livros, ela é 5 vezes maior do que se era há 12 anos atrás. Nossa, então cresceu o índice. Sim, cresceu bastante. O pessoal tem preocupado, assim, eu percebo, eu estou ali todo dia, então eu percebo realmente assim, a preocupação dos pais de levar o filho mesmo, dia de sábado, realmente de preocupar de dar um livro. Natal nosso, vende-se muito livro, presente, você vê em datas comemorativas, se vende muito livro, que na época, até quando eu não estava na frente da Proséculo, você via que não tinha tanta venda assim. Então eu vejo uma preocupação muito grande, realmente assim, com os pais, impor os filhos para ler, sabe? Assim, é fantástico. A própria feira que está acontecendo essa semana, você vê que muitos pais levando os filhos, né? Ontem mesmo à noite eu estava lá no stand, chegou uma mãe e falou, olha, eu estive aqui de manhã, estive à tarde com a professora, trazendo os meninos, agora eu estou voltando à noite com os meus filhos. E estava lá para cada filho escolher um livro. A gente tem visto nos últimos anos esse fenômeno, né? Porque antigamente assim, você tinha uma feira de livro por ano, era justamente a época que todo mundo despertava por livro, depois né, aquilo morria. Hoje não, a gente vê, depois nós vamos falar mais sobre esse assunto, mas a gente vamos entrar mais dentro dele, mas a gente vê cada dia vários eventos e várias iniciativas no país inteiro, né? Também agora também com o cheque não, o cupom do governo, para compra de livro, tudo isso tem motivado mais ainda. Tem incentivado muito. Então, assim, mas se você pega, por exemplo, tem séries, tem coleções de livros que até nós que estamos no mercado, às vezes a gente nem está sabendo ainda que está soltando um volume, a gente já começa a receber ligações da empresa, já de reservando o livro, não, porque ele vai sair no dia tal. E a gente, às vezes a notícia chega para nós 1, 2 dias depois, às vezes do próprio cliente que já está sabendo que já está saindo, ou seja, e liga e reserva. Tem livros assim que você pede ao tanto que chega, ao tanto que sai. Então, assim, tem realmente movimentado bem. É um mercado assim que cresceu muito. Eu falo assim que cresceu muito. Tá. No próximo bloco, então, eu gostaria que você contasse para a gente, por exemplo, Uberlândia, há poucos dias atrás, fez uma primeira feira, o primeiro encontro, né, livreiro da cidade, e que foi um sucesso, a participação das pessoas e, enfim, a participação de toda a comunidade, das escolas e tal. Então, isso foi uma surpresa para todo mundo, né? Araxá também, recentemente, tem feito a Flip deles anuais, né? Já é o 3º ano que anualmente acontece lá, bem a exemplo de Paraty, trazendo grandes nomes da literatura. Então, eu gostaria que no próximo bloco você explanasse para a gente como é que você está vendo os novos autores, os autores infantis, que são um sucesso e tudo isso. Olá, amigos, de volta ao Momento Empresarial, que hoje está discutindo o mercado livreiro. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Marcelo Samora, que é sócio proprietário da livraria Proséculo, agora a Meg Story, né? Sim, isso. E estamos falando do mercado livreiro. Você, para nós, Marcelo, falou então como foi o crescimento, como nasceu a Proséculo na nossa região e como ela cresceu juntamente com a cidade e, consequentemente, com o aumento do índice de leitura, né? E você falou de vários segmentos que agora já despertam, como o segmento infantil, infanto-juvenil. Então, a gente vê que esse mercado cresce. Como é que você está vendo agora essa iniciativa, esse incentivo que há, não só por parte do governo, mas por parte das empresas, das editoras, todo esse esforço com os escritores? Então, depois do sucesso da Flip, né? Sem contar as feiras anuais do livro, né? Que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são
e agora mais recentemente, como falamos aqui em Uberlândia. Sim. Então a gente vê vários eventos que incentivam. O governo também criou o Vale Livro. O Vale Livro também, que foi uma forma de incentivar tanto o Vale Livro para as crianças, para os jovens, para os estudantes, quanto o Vale Livro para os professores, né, que é uma forma também da gente aprimorar aí o índice de leitura dos nossos mestres. Enfim, como é que você vê essa caminhada? O que você vê que esse mercado vai fazer, vai continuar fazendo? Quer dizer, como é que você se posiciona? Eu recebi, quando eu recebi o convite do organizador do Elicer, né, eu recebi assim com muita alegria. Elicer foi a Feira de Livros. Isso. Né, que é encontro... do Encontro Literário do Cerrado. Eu recebi com muita alegria, muito positivamente, ou seja, é mais um incentivo. Eu acho que, como você citou anteriormente, a questão do evento, da feira de Araxá, eu falo que eles estão com os 2 passos à frente da gente, infelizmente, mas eu acho que só dessa iniciativa de ter acontecido, né, esse ano, que é o primeiro de muitos que virão, né, foi um sucesso, realmente assim, lotado, as crianças se mobilizaram, as escolas também, o próprio governo que entrou com o incentivo do Vale Livro, tanto para o aluno, como você colocou, como para o professor. Então foi muito positivo, vendeu-se muito livro, realmente assim, foram para 1.600 alunos, né, com TIC, com Vale Livro de R$20, então as editoras se adequaram. Só aí já foi um montante girado muito grande. Né? Muito grande. Então, assim, as editoras se mobilizaram, baixaram o preço dos livros, se ajustaram em cima dos valores que eles tinham em mãos. Então, foi muito positivo, foi assim, muito gratificante ver uma feira dessa com tanta criança, né, com várias faixas etárias, né? Não só também as escolas, como também à noite a gente recebeu os pais com os filhos, enfim, eu vim com muita alegria que seja um primeiro, né, como o Humberto falou, organizador, de muitos que virão, né? Mas eu vejo muito positivo. Eu estive lá a convite do Humberto Paes Leme para a abertura do evento e fiquei impressionado realmente com o número de stands, né? E o número de pessoas envolvidas, crianças, escolas, né? Quer dizer, e realizada no Center Convention, que realmente é um local muito estruturado para receber, né? Então eu fiquei realmente impressionado. E você acha que nós podemos criar aqui uma flip uberlandense? Sim, pode sim. Sim. Vejo sim. Uberlândia, como eu falo, Uberlândia é uma potência muito grande para tudo, né? Para tudo que se... Eu sou nascido aqui, eu sou apaixonado com essa cidade. Eu acompanhei uma parte, não toda ela, né? Porque eu sou de 71, mas acompanhei uma boa parte do crescimento dela. E Uberlândia é uma cidade que parece que tudo que se mexe dá certo, sabe? Assim, Uberlândia é uma cidade muito bonita, assim, crescendo a cada dia. O que eu vejo assim, que o mercado de livro, por exemplo, na universidade, a gente vê cada vez mais a universidade também promovendo ações e tudo isso. A gente vê também, por exemplo, tem iniciativas, por exemplo, tem o Armazém Literário aqui, cultural, não sei se você conhece. Conheço. Então é o primeiro bar que eu vejo que aluga livro, né? Que você, como se fosse uma biblioteca. E acontece o encontro literário mensalmente. Eu tenho ido e tenho tido contato com todos os escritores da cidade. E tem um potencial muito grande, tem muita gente, inclusive estão editando livros, eles próprios fizeram e são pessoas da cidade ligadas à universidade. E esse encontro mensal, esse mês eles trouxeram uma escritora jovem de São Paulo que faz muito sucesso da periferia, que trabalha com projetos sociais e foi muito interessante. Quer dizer, como é que a livraria vê essas iniciativas? Como é que você é empresário? Eu vejo assim, toda iniciativa que envolve realmente assim, o livro, no caso é o segmento que eu trabalho, todas são válidas. Eu acho que a gente tem que realmente despertar quanto mais o interesse para a leitura. Quanto mais ações como essa, né, você citou essa ação, ele abriu esse comércio acho que tem uns 2 anos, né, ali. O JB também escreve, né? Ele é um apaixonado, então ele comprou aquele prédio, ele preservou, né, sabe, é realmente uma das figuras ímpares da cidade, que ele realmente tem essa preocupação. E de incentivar, abre as portas, você vê que ali o objetivo não é o lucro, muito pelo contrário, é o incentivo à leitura, mobilização da leitura, e não é só
livros, se discute lá música, teatro, cinema. Quer dizer, eu acho importante a cidade começar a criar esses polos, essas referências, né? E eu acho que um dos primeiros passos que eu tenho percebido também no aumento são a escola, ela tem um papel muito importante, né? Hoje a gente tem as escolas preocupadas, nós temos a grande maioria das escolas indicando livros de leitura mensalmente para o aluno, ou seja, indica, eles leem, eles desenvolvem trabalho, né? Você vê as próprias escolas públicas, municipais, estaduais também, elas, muita verba que tem chegado, elas têm comprado livros para a biblioteca, para fazer o rodízio entre os alunos, para desenvolver o interesse. A escola, eu falo que ela tem um papel muito importante nisso, assim, começa na base ali embaixo, os pais, claro, e depois a escola dando continuidade no incentivo dos meninos realmente para a leitura. Em casa, por exemplo, eu tenho 4 filhos, 2 casais, a minha filha mais velha, ela é assim, apaixonada com o livro, ela termina, ela já fala, pai, agora eu quero ler esse. E aí eu percebo lá em casa, nela, um desenvolvimento quase que para tudo. Isso é muito importante. Infelizmente, por dia a dia, as mães não podem mais se dedicar como se dedicavam, como as nossas, por exemplo. Fazer a leitura do livro, contar as histórias todos os dias, quer dizer, provavelmente você passou por esse processo, quer dizer, se não há esse berço, se não há isso, se torna mais difícil o hábito. Né? Então, o que eu acho que é importante é isso, a gente também incutir na população, nos pais, nos jovens aí que estão casando e tudo isso, que tem que ter esse trabalho didático com a criança desde cedo para que desperte para a leitura, porque senão não desperta, ainda mais hoje com toda essa parte digital, as crianças vão acostumando a ler 10 linhas e está muito bom e ninguém lê mais. Então, lógico que esse hábito da internet e tudo isso não vai acabar, muito pelo contrário, vai crescer, mas paralelamente você pode tornar o hábito de leitura cada vez mais frequente, até para poder, vamos dizer, conciliar aí o conhecimento. Né? Sim, na feira, um dos produtos que teve uma venda significativa foram livros de banho. Vendeu muito livro de banho para bebê, ou seja, para ele já ter o contato. E teve uma venda e está tendo uma venda até na empresa significativa. Já para começar a mexer com os sentidos, né? Visão e tal, né? Sim. Olha que legal, né? Quer dizer, uma ideia, quer dizer, já vem do berço. Do berço. Né? É muito interessante. Então tá legal. No próximo bloco, vamos falar então desse novo mundo digital, que as livrarias também não ficaram fora, também estão entrando nesse mercado, e você vai falar para a gente quais serão os próximos passos. Olá, amigos, de volta ao Momento Empresarial, que hoje discute o mercado livreiro. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o sócio proprietário da livraria Proséculo, o Marcelo Samora. Bom, Marcelo, então você contou para nós toda a trajetória, o que o mercado está acontecendo, o crescimento do mercado livreiro através das feiras, encontros literários, todas essas iniciativas, o incentivo também cada vez mais do governo, no sentido de distribuição do Vale Livro. Né? Agora eu queria que você falasse então do mundo novo. Né? Temos aí, agora tem os e-book, os livros digitais, enfim, toda uma oferta, e a gente vê que no Brasil ainda é incipiente, mas existe um potencial muito grande do crescimento. E como ficam as livrarias nesse mercado? Sim, esse é um assunto muito importante da gente abordar. Quando começou a se falar nos e-books, né, nos livros digitais, eu preocupei muito. Falei, nossa senhora, né, deixa eu realmente acompanhar. E fui atrás, fui em busca de informações, participei de 5 congressos sobre o livro digital, para saber realmente que rumo que ia se tomar, mesmo porque do investimento grande que a gente está na Mega Store, na loja nova, e eu preocupei e fui atrás. E eu voltei muito tranquilo, né, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu participei. Na realidade, não tem como voltar atrás, é um mercado que vai acontecer, que vai crescer, mas ele vai andar paralelo. Se você pega na própria Amazon, que divulgou sobre a questão de venda dos e-books, mas ela também não divulgou quanto que ela vendeu impresso, ou seja, a venda do impresso ela foi tanto quanto o e-book. E lá tem uma cultura realmente de se ler muito livro
eletrônico, né? Mas se vendeu, tablet, sim, mas se vendeu muito livro impresso, né? Então, na realidade, o que vai acontecer? Hoje, ele representa, não chega nem a 2% do mercado impresso, isso falando a nível Brasil, de todas as editoras. Realmente, assim, ainda está muito aquém. Eu sei que ele vai crescer, mas eu acredito que ele vai andar... Isso é um sinal que tem um baita do potencial para crescer, né? Sim, sim. E eu falo que vai andar, assim, eu falo que anda junto, né? A gente estava discutindo sobre a questão, falando um pouco sobre a questão do preço, que ainda está muito... Então, me conta essa coisa do preço. Por que não é tão... não se viabiliza... Olha, para ser mais acessível? Eu não sei se ainda, porque tudo é novo para nós aqui. Se é impostos. Sim. Não, para nós ainda, eu falo que ainda é muito novo ainda está assim muito recente para nós aqui, né? Então eu não sei se foi, é uma opinião minha, não sei se foi um pouco medo das editoras. Eu não sei se até a gente estava falando que o mercado editorial de livro, eu falo que viveram duas crises. A primeira foi quando começaram a falar sobre o livro digital. As editoras, eu percebi, senti isso. Por exemplo, a cada 10 encomendas de livros que eu tinha, 9 estava tudo disponível, estava tranquilo. Hoje, eu acredito que agora elas estão começando a retomar. Hoje você pega a cada 10 encomendas, 4 está indisponível, está esgotado. Então eu percebi que quando começou a bater muito forte nos e-books, as editoras tiraram o pé nas impressão, sim. Tinha editoras que... a tiragem. A tiragem, com medo do que ia acontecer. E eu falo que agora elas já... Acho que a poeira calmou e elas estão retomando obras. Elas não perceberam que os dois mercados podem continuar crescendo, só que, quer dizer, é uma nova janela de receita. Sim. Eu mantenho o que eu já estou vendendo e crio uma nova janela, quer dizer, essa é a visão. Os jornais tinham isso. Por exemplo, o New York Times... No início ele ficou com muito medo, colocou as assinaturas via internet, não reagiu muito no começo, mas hoje a internet já superou e já representa uma receita maior do que o papel, e o papel continua vendendo. Quer dizer, então para eles foi somou receita e não tirou receita. Né? Agora me dá um exemplo, um livro que custa R$100, um livro impresso, custa R$100, quanto ele custaria num e-book? Uns 85, de 80 a 85, os valores ainda estão muito próximos do impresso. E tem uma coisa também fantástica, as editoras, eu recebi uma editora semana passada na livraria, e até de livro jurídico. E ela, hoje, quase todos os livros impressos, né, principalmente nessa área, já te dá abertura e acesso ao e-book. Então hoje eles tem muitas editoras que quando você compra o livro impresso, você já tem acesso direito ao digital. Olha que interessante. Né? Então, assim, na realidade eu falo, na realidade assim, eu acho que o que eu senti, eu posso falar porque eu tive numa grande editora por 12 anos e tenho um grande relacionamento nas editoras até hoje, eu percebi nelas todas, no geral, muito medo, né? A incerteza do que ia acontecer. Mas depois a coisa veio acalmando, eles entenderam o que a gente estava falando, ou seja, vão se correr os dois durante muito tempo ainda, né? Então, assim, eu acho que até chegar a igualar com o impresso ainda vai mais um tempo ainda grande. Eu me baseio muito para o jornal. A Folha de São Paulo teve o mesmo problema. Hoje já significa uma receita muito significativa entre o papel e a versão digital. E dá essa facilidade. Eu sou assinante, por exemplo, eu tenho a senha para poder acessar todo o conteúdo eletrônico. Quer dizer, então, para mim é uma facilidade. Eu consigo tirar matérias, printar matéria, fazer, enfim. Eu consigo ter o acesso aos dois e os dois me prestam serviços distintos, vamos dizer. Né? Sim. E como é que você vê o futuro do mercado aqui na região? Olha, eu continuo vendo ele, vejo ele com muito otimismo, né? O que a gente tem que realmente fazer é se adequar a essas novas mudanças, né? Realmente a comercializar os e-books, a continuar a fazer com que, eu falo muito, né? Inclusive é a proposta dessa Mega Store, fazer com que as pessoas vá à livraria para passear mesmo, que vão lá vão com prazer de ficar lá, sabe? De ficar, de folhear livro, de ver outras coisas. Eu vejo muito positivo, né? Eu vejo muito positivo. Eu vejo as livrarias lá em São Paulo, tem aqueles cafés maravilhosos, tem até mesinha na frente, você está lendo um livro, tomando um café, encontrando os amigos, por exemplo, né? Uma coisa que a gente teria que criar esse hábito, porque é uma coisa tão interessante. Né? Na Proséculo, nós tínhamos esse café, tinha uma situação que é tão boa eu te contar. Nós tínhamos um gerente de um banco no centro,
que as entrevistas de emprego dele eram feitas dentro da livraria. Ele sentava, pedia um café, pedia um pão de queijo, e ali ele recebia as pessoas para entrevistar. O ambiente, é isso que a gente precisa criar nas livrarias, um ambiente agradável, onde a pessoa tem prazer de ir, sabe? De ir, de sentar, de tomar um café, de marcar um papo com os amigos, né? Então, ele estando ali no meio dos livros, sempre surge as vendas, sempre... Eu vejo, por exemplo, a Itacolomi. Sim. Eu vou sempre lá em Itacolomi. Eu acho interessante que as pessoas, no domingo Sim. de manhã, é lotado. Sim. E ele, assim, é uma livraria normal, ele não faz nenhuma questão de... Ele mantém aquela tradição. Sim, né? sim. Meu amigo, eu queria te agradecer, viu, sua Imagina. presença, um papo muito gostoso, Imagina. muito bom, e é um assunto muito interessante para o momento, né, falar de conteúdo, de conhecimento, né, e eu acho que é tão importante para o público telespectador conhecer também a história da Proseco, que, querendo ou não, é uma referência aqui na nossa cidade. Eu queria deixar as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais. Não, eu quero só agradecer, para mim também é um prazer muito grande ter vindo aqui, falado um pouquinho desse mercado, né, livreiro em Uberlândia, e no ano que vem, já, se Deus quiser, a gente termina, né, inicia e termina as obras da Mega Store, da nova loja, e eu te agradeço muito pelo convite. Pô, se você quiser deixar o telefone, o site... Tá, é 3214-1166 e o site é proseculo.com.br. Legal. Gente, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, queria agradecer também a você, público telespectador, que nos prestigia semanalmente com a sua audiência. E convidá-los para mais uma edição na próxima semana. É isso aí. Muito obrigado e até lá.